Olá, boa noite a você que está aí do outro lado. Eu sou o Jefferson e hoje estou com a enfermeira Graziela Bernardes aqui do lado para falarmos sobre a Mpox, conhecida como varíola do macaco. Essa doença que bombou nas redes sociais e é o assunto do momento. E para tirar dúvidas e explicar direitinho o que é, como se transmite e muitas outras coisas, ela vai estar aqui comigo hoje para falar sobre esse assunto. Tudo bem? Tudo bem, Jefferson? Boa noite. Realmente essa doença ela não é de agora. A gente já tem conhecimento dessa doença desde 1958, quando ela foi identificada em macacos de laboratório. Apesar do real transmissor dela ser o rato, né? E não o macaco, de fato. Mas em 1970 a gente teve um surto nos Estados Unidos e desde aí a OMS já vem monitorando a doença. Só em 2022 a gente começou a chamar de Mpox para deixar de chamar, né, por exemplo, de varíola dos macacos. A OMS tentou tirar esse estigma de cima do nome. Recentemente a doença estourou, veio à tona de novo, né, porque a gente teve um novo surto em outros países, principalmente a partir de 2022, onde mais de 110 países tiveram casos registrados da doença. A Mpox, ela em 2023 e 2024 já tinha casos registrados aqui no Pará. E os casos entre 2022 e 2024 não estavam somando nem 100 casos. Em 2023 a gente teve um óbito em Belém, mas recentemente, com a morte do cantor, né, desse artista paraense, a gente tem uma repercussão muito maior. E as pessoas acabam entrando em pânico, porque as imagens que foram compartilhadas na internet, elas assustaram as pessoas, né? E eu acho, até, inclusive, comentando aqui essa situação, uma falta de respeito com os familiares, de estarem compartilhando tantas imagens, tantas fotos. A gente acaba se colocando no lugar do familiar. Como é que ele não está vendo essas imagens sendo compartilhadas? E qual é o potencial de letalidade dessas doenças? Elas são tão graves, por exemplo, quanto a Covid-19, porque acredito eu, algumas pessoas estão associando a Covid, né, por ser uma doença causada por vírus. Qual é o comparativo de agravamento entre uma e outra? Eu acredito que a população ainda esteja com trauma da pandemia que nós vivemos em 2020. Então, qualquer doença com potencial de transmissão, com potencial de letalidade, assusta a gente. Essa doença ela não tem um potencial letal tão alto, né? A variante mais letal dela tem uma taxa de letalidade de 10%. E aí a gente se assusta porque ela não é uma doença tão conhecida assim. E é difícil entender a transmissão da doença agora. Como é que essa doença é transmitida? Será que ela é que nem a Covid, que a gente não vai poder mais falar perto um do outro, que a gente não vai mais poder, que a gente vai precisar entrar em isolamento de novo? Então as pessoas estão em pânico, acredito eu, por conta disso. Com medo de voltar àquela mesma situação Da pandemia. Da pandemia. É verdade. Outra coisa, ainda não existe vacina e nem tratamento específico para isso, né? Qual é o comportamento que nós devemos tomar mediante essa situação? A questão da vacina a gente ainda não tem, né? As pessoas elas podem começar a querer tomar, por exemplo, a varicela, né? A vacina contra a varicela. Sim. Mas ainda não tem nenhuma nota do Estado com relação a um reforço de varicela no Estado, até porque, só para ter noção, né, em 2024 a gente teve 64 casos confirmados da doença. Esse ano a gente tem 19 já confirmados e 2 óbitos. Então ainda não está uma situação alarmante a ponto do Estado tomar esse tipo de medida, né, contra a doença. Mas mesmo assim, a gente trata a doença com os sintomas, né? Uma doença viral, ela não tem uma medicação específica. Sim. Aí a gente tem a Covid, a gripe, né? Que já são doenças virais conhecidas e que a gente sabe que trata sintoma. Então, com a Mpox, por ser um vírus, a gente também trata sintoma, tá? Então, ela tem as lesões na pele, que a gente já está conhecendo agora, que a gente já está aprendendo. Essas lesões, elas acompanham febre, dor de cabeça, fraqueza. Então, se eu
se eu percebo esses sintomas, se eu percebo que eu estou apresentando, né, vários desses sintomas e que eu tive contato com alguma pessoa suspeita de mpox, o correto é procurar uma unidade de saúde para fazer a avaliação e verificar. E uma das coisas importantes é não esconder o sintoma, né? É deixar os órgãos de saúde cientes do que está acontecendo, que é para evitar problemas como algumas pessoas tinham no caso da Covid, ficavam com medo, com preconceito das pessoas, né, saberem ter aquela repercussão negativa e acabavam piorando a situação. As pessoas acabavam escondendo aquilo que estavam sentindo para não ser internado, por exemplo. E não é uma questão ainda de internação essa mpox, né? Dá para tratar em casa, se o caso não for grave. Poucos casos apresentados assim têm uma evolução grave, né? Tem um prognóstico ruim. A maioria desses casos, eles têm uma evolução boa, na verdade. Chegam à cura, né? E além desse comportamento de notificar as unidades de saúde quando necessárias ou identificar alguns sintomas em si, quais são as principais medidas de prevenção que a gente deve tomar para evitar que esse caos fique ainda maior? Para entender a prevenção, a gente precisa primeiro compreender a transmissão. Então, a doença é transmitida por meio de contato, tá? Então, fluidos corporais e principalmente através das relações sexuais. Então, manter relação com pessoas com suspeita, manter contato físico, manter o contato de objetos pessoais, compartilhamento de objetos pessoais. Isso é uma forma de transmissão, mas esse contato ele precisa também ser prolongado. Tá? Então, não é, eu estou no ônibus e esbarrei em alguém, entendeu? E eu não tenho ferida nenhuma aqui na pele. Dificilmente aconteceria a transmissão. Isso, a transmissão ela não acontece dessa forma. Tem que ter tido contato com alguém suspeito. Por isso que quando a gente identifica um caso, por isso que é importante revelar que você está com sintomas para uma unidade básica, para uma unidade de saúde. Porque essa unidade ela vai fazer o registro dos contatos. Então ela vai investigar se algum contato seu está manifestando a suspeita, está manifestando também sintomas. Isso facilita a prevenção. Vai acabar prevenindo de transmitir para outras pessoas em larga escala. Sim. Entendendo ali o contexto que o paciente estava situado, as outras pessoas que possivelmente estariam contaminadas, vai para tentar fazer um mapa de como que se deu aquele processo de contaminação, né? E transmissão. Uma coisa que eu quero perguntar, é verdade ou é mentira que algumas prefeituras possam estar escondendo os casos da mpox por conta de sujar a imagem, por exemplo? Porque eu imagino muito bem que as secretarias sempre atuam de uma forma muito eficaz contra essas doenças, né? Então, isso é um mito de que as prefeituras possam estar escondendo essas doenças? É um mito, com certeza, porque as prefeituras elas atuam em conjunto com o Estado. E o Estado tem todo o interesse em tratar esse tipo de doença, em prevenir esse tipo de doença. Então, a prefeitura nenhuma vai esconder. Recentemente, a gente estava tendo aí casos de febre amarela, que não causaram tanto pânico assim na população. E, para falar a verdade, é bem mais preocupante. Mas os municípios, quando encontravam macaco morto, notificavam a CESPA e a CESPA iniciava ações de bloqueio de transmissão, tá? Conseguiam ajudar os municípios. Então, os municípios precisam do Estado, precisam estar tendo uma política transparente. Então, se tem um caso no município, ele vai ser notificado. Inclusive, né, diante de tanta repercussão, a Secretaria do Estado, a Secretaria de Saúde do Estado, ela esmiuçou os casos, né? Então ela disse que a gente tem casos em Ananindeua, casos em Belém, em Santarém. E isso só se dá por conta do trabalho das secretarias, né? Isso. Das prefeituras, né? Porque as prefeituras notificam, notificam, né? As secretarias de saúde municipal, elas notificam a Secretaria Estadual e a Secretaria tem esses dados por conta disso, por conta da transparência dos municípios. Município nenhum vai esconder um caso. Então, se tem um caso, o município vai agir com transparência, eu tenho certeza. Né? A questão do caso aqui do município não é um caso de mpox. O que foi feito foi um pânico dentro da cidade, um pânico na população. Tive
contato hoje com algumas pessoas que me contaram que não conseguiram nem dormir à noite, porque leram a notícia ontem e ficaram assustadas, em estado de pânico. Eu já ia perguntar, qual é o papel do cidadão, de forma geral, nesse cuidado ao repassar esse tipo de conteúdo? Porque eu também recebi hoje mensagem de algumas pessoas que moravam em outras cidades, né, que dizia, te prepara. Né? Era um caso confirmado em Igarapé-Açu. E eu expliquei e disse que ainda não era um caso confirmado. Qual é o papel do cidadão, no caso, através da sua opinião quanto enfermeira, que nós devemos ter? Aguardar um boletim. Se sai um boletim epidemiológico dizendo que a gente tem um caso aqui, então beleza, a gente vai começar redobrar os cuidados, né? Ter cuidado agora, né? Alguns tipos de cuidado redobrado. Mas espalhar uma imagem, né, com uma mensagem dizendo que é um caso suspeito, não chega nem a ser um caso suspeito ainda, porque ele não apresenta os sintomas compatíveis com a doença, né? Então, se fosse um caso suspeito, ainda assim o certo seria aguardar uma confirmação. E, pelo menos, esperar que a secretaria colocasse uma nota oficial para evitar opiniões ou falas ou mesmo reportagens que sejam fake news ou que possam provocar qualquer sensação, né, assim, de desespero nas pessoas. Por ser algo desconhecido, as pessoas ficam nervosas, ficam em pânico. E assim, a gente viu hoje pessoas comentando, inclusive, que o Estado está querendo esconder um surto. Mas não existe um surto em andamento no Estado, de forma alguma. Os casos eles estão concentrados mais no sul do país. É raro a gente ter casos aqui no norte. E assim, eu digo raros, né? Porque, como eu falei anteriormente, os casos de mpox entre os anos 2023 e 2024 não somaram nem 100 casos aqui no estado. E desde 2023 a gente não tinha nenhuma morte. Então a gente precisa parar e pensar no que está acontecendo de verdade. As pessoas estão querendo criar pânico. E a gente que entende do assunto. Sim. E isso dificulta ainda mais o trabalho de quem trabalha na saúde, né, dos profissionais, porque tem que lidar com várias questões, inclusive o combate a falsas informações, né, e fora os problemas que são causados através disso. As crises de ansiedade, né, e assim por diante. Sim. A gente precisa ter, como profissionais da saúde ou como leigos, a gente precisa ter cuidado com aquilo que se propaga. Então, é um caso suspeito, eu vou aguardar a confirmação. É um caso que eu não entendo o tipo de doença que está sendo tratado ali, eu não vou comentar, eu não vou alarmar a população. Esse é principalmente o nosso papel enquanto cidadãos, de estar ali transmitindo informações confiáveis, informações que foram já verificadas. Hoje eu estava conversando com a minha equipe na unidade de saúde sobre justamente essas questões da gente não compartilhar fake news, da gente não estar induzindo as pessoas a ficarem amedrontadas. A gente ainda não está em um surto e com certeza nem vai chegar em um. Então, mediante a tudo isso, qual é a sua mensagem final para quem está nos assistindo agora? Para que as pessoas não entrem em pânico, aguardem, continuem mantendo os cuidados, evitem contatos com pessoas que estão com suspeita, né, ou que tiveram contato com pessoas suspeitas da doença e sigam as orientações dos profissionais de saúde. Se você está com alguma dúvida, procura a unidade básica, vá se informar, vá conversar com algum profissional que esteja ali dentro para que ele lhe explique, para que ele esclareça as suas dúvidas, tá? Porque ainda não é, e com certeza, vou repetir aqui, nem chegará a um surto. Tá bom. Muito obrigado pelas suas explicações e sempre que precisar, nós faremos um novo vídeo, né, colocando as novas atualizações dos casos ou qualquer outra coisa que apareça no decorrer do tempo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.